Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos ficar com a análise da obra Crucificação de Carracci. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara e hoje vamos ficar com uma análise de uma obra de arte. Esta obra é muito importante porque, apesar de ser de um pintor que muito pouca gente conhece, ela marca o final do período maneirista e a entrada para o período barroco. Vamos falar da crucificação deste pintor. Este é Annibale Carracci e é um dos pintores menos conhecidos da história da arte, mas um dos mais importantes. O jovem Carracci era um pintor de Bolonha e no início da sua carreira ainda estava a procurar qual era o traço, qual era o estilo que mais o representava. Ele vivia em Bolonha numa altura em que estávamos a viver a Contra-Reforma. Portanto, havia uma diferença na Europa de ideias religiosas. De um lado tínhamos a Igreja tradicional e do outro lado tínhamos as pessoas que protestavam contra a Igreja. A Igreja perdeu muito do seu esplendor e isto coincidiu também com o período maneirista, que era o período artístico que se estava a viver na Itália e na Europa nesta época. O período maneirista é um período que não olha para a beleza idealizada, ele pega nas formas humanas e distorce, afasta-se da verdade e é também uma pintura mais simbólica e mais decorativa. Ora, depois de 50 anos de movimento maneirista na Europa, os pintores procuravam outras coisas. E com todo este problema da Contra-Reforma, não é? De um lado dos protestantes, do outro lado dos católicos, os pintores também não tinham muito a quem vender a sua obra, porque a Igreja não gostava muito da pintura maneirista. A pintura maneirista era uma pintura mais intelectual, mais decorativa, portanto não vendia muito bem os ideais da Igreja. Para combater isto mesmo, reuniu-se o Conselho de Trente e uma das pessoas que foi ao Conselho de Trente era realmente o Bispo de Bolonha. Chamava-se Cardeal Paleótico, era um dos líderes da Contra-Reforma e também era o responsável, portanto o Conselho de Trento decidiu que ele seria o responsável pela arte. Era ele que ia decidir qual seria a arte que as igrejas iam comprar. E ele não gostava do maneirismo, achava que era uma pintura vazia de espiritualidade, portanto procurava outras coisas. Realmente, em Bolonha, os jovens, tal como o Carracci, começaram a pintar de outra maneira. Buscavam um estilo menos simbólico, com corpos menos distorcidos e voltaram a olhar para aqueles corpos do Renascimento. Na verdade, há aqui um certo renascer do classicismo, mas não é exatamente como o Renascimento. E o que o Carracci faz é aquilo que vai abrir a porta ao barroco, que é, ele pega em tudo o que aprendeu no Renascimento, pega em tudo o que aprendeu as cores, a vibração, o dinamismo que aprendeu durante o período maneirista e junta-lhes um pouco de espiritualidade. Um dos primeiros exemplos do seu trabalho é este que vamos analisar hoje. Esta obra é a Crucificação de Carracci. É do ano 1583 e é uma também das suas primeiras obras. Foi realizada em Bolonha, na verdade, na parte inferior da obra podemos ver uma imagem da cidade de Bolonha bem pequena. Nesta obra temos um Carracci muito jovem, ainda a tentar descobrir o seu estilo próprio de pintura, em parte influenciado por este período da Contra-Reforma, portanto uma arte mais fácil, mais direta e mais fiel aos textos de culto, como os textos bíblicos. Aqui na Crucificação percebemos uma certa qualidade emotiva. É fácil perceber nos rostos e nos gestos dos sujeitos desta obra o que eles estão a sentir no momento. Aqui percebemos emoção. As mãos, junto ao peito, e o esticar dos braços lembram-nos atores de uma peça de teatro. Carracci trabalhou nesta obra com a sua família. Aliás, a família Carracci é muito conhecida por ter muita gente a pintar. Os primos, os tios, os pais, os avós, toda a gente era pintor. Aliás, esta família Carracci até é muito importante porque vai criar um estilo muito próprio de desenhar, que é aquilo que nós depois vamos chamar caricatura. Portanto, é fascinante. No entanto, nesta obra, toda a sua família ajudou. E ela já mostra o que virá depois a ser conhecido como o estilo barroco. Aqui já encontramos o gesto exagerado, as expressões faciais mais naturalistas,
uma narrativa também muito clara. Aqui temos uma das primeiras obras que faz isto, este corte, este contraste com a ambiguidade e com a falta de emoção do maneirismo. O Carracci aqui pretende uma coisa que não se fazia no maneirismo, aliás, ele corta realmente com o maneirismo, mas que se vai fazer muito depois no Barroco, que é tentar captar o espectador para dentro da obra, criar uma ligação emocional, comover a pessoa que está a ver a obra, trazê-la para dentro da narrativa. Isto aqui é radicalmente novo. Na Renascença existia sempre uma distância entre o espectador e a obra, entre a realidade e a beleza idealizada. Aqui Carracci torna a história clara e identifica-nos com ela. É mais dramática e também tem muito mais energia. Para além dos gestos, outro fator que adiciona drama a esta obra é o uso da luz, algo que vai ser sinónimo de arte barroca. As figuras nesta obra são grandes, ocupam quase todo o espaço da tela. Tudo se está a passar muito próximo de nós, quase que a ação entra no espaço de quem está a ver. Em termos de composição, esta é bastante simplificada. Não existem aqui níveis de leitura ou padrões muito complicados. Os corpos não estão em poses complicadas, distorcidas, não temos escorço, não temos representações complexas do espaço. Carracci pinta apenas o essencial. O mais importante é a narrativa, a história que o artista quer contar. Ao nível da figura, também aqui temos uma simplificação. Portanto, eles são anatomicamente corretos, mas são simples os corpos. Temos aqui peso, temos aqui volume, temos aqui anatomia na sua essência mais pura, mais lógica, sem a irrealidade do maneirismo. Por isso é que o Carracci é um pintor tão importante. Ele faz um corte com o que se estava a viver e prepara-nos para o que vem a seguir, que vai ser o Barroco, que nós vamos entrar aqui muito brevemente no período Barroco aqui no nosso Criarte. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de gostar, de partilhar e de fazer gosto nos nossos vídeos. Nós aqui no Criarte trabalhamos a troco de subscritoras. Até à próxima segunda para mais atualização. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!